irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, a cada um dos irmãos. Hoje num estudo diferente, né? A gente não está numa live, esse estudo está sendo gravado e eu vou colocar ao ar para que a pessoa veja no horário que for mais conveniente. Infelizmente, a nossa internet caiu um pouquinho antes da hora do estudo, a gente esperou aqui alguns minutinhos, mas isso não vai impedir da gente estudar a Bíblia, da gente conhecer aí o texto bíblico, conhecer um pouquinho mais da vida de Paulo. Nesse encerramento do estudo sobre a vida de Paulo, foram 3 estudos consecutivos, então aqueles que gostam de estudar a vida de Paulo têm aí um prato cheio de 3 estudos aí para a gente aprender mais sobre a vida dele, tá bom? Queria agradecer aqueles que participaram conosco durante esses 2 últimos estudos, 3 com esse, e agradecer a Deus pela sua vida, porque você tem interesse na palavra de Deus, você tem interesse em aprender mais de Deus. Então é muito bom quando a gente percebe que a Igreja de Cristo gosta de estudar a palavra, de meditar na palavra, e você é muito bem-vindo aqui nesse estudo entre nós também, né? Se você é de outra igreja, está nos acompanhando, ou se você não tem igreja nenhuma e gosta de estudar a Bíblia, a palavra, você é muito bem-vindo também, seja bem-vindo nesse vídeo, nesse canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa durante o estudo, como a gente não tem o chat, você pode aqui embaixo adicionar um comentário a respeito desse estudo. Isso também vai ser analisado e a gente vai ter a oportunidade ali nesse comentário de repente responder alguma dúvida, ainda que seja por escrito no seu comentário. Seja muito bem-vindo você, membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, para que juntos a gente possa estudar a palavra de Deus. Eu tenho alguns avisos a dar para os irmãos, principalmente os irmãos aqui da nossa igreja. Eu queria a atenção dos irmãos para esse aviso. Depois a gente vai ter uma participação especial, como eu prometi. O estudo de hoje tem uma participação especial, um solo aí de uma irmã muito amada aqui da nossa igreja. Mas primeiro vamos aos anúncios, tá bom? Alguns irmãos ainda me perguntam sobre o Projeto Amazônia. A gente já tem aí mais de 90% dos recursos arrecadados. Os irmãos que ainda quiserem ofertar para as despesas pessoais também podem ofertar, e aí vai nos ajudar também nessa viagem, nas despesas extras, né, naquela que a gente não consegue prever. Essa viagem vai acontecer no dia 23 de outubro, e o retorno no dia 3 de novembro. Então são 10 dias aí ausentes nessa viagem que vai visitar as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Tá bom? Os irmãos que querem contribuir ainda podem contribuir, mas a principal contribuição que você pode dar nesse momento é a sua oração. Orar por esse projeto, sustentar-nos em oração, já que nós estaremos lá. Tá bom? Dos avisos da nossa igreja, nossa agenda, no domingo nós teremos a nossa escola bíblica, será de manhã, às 9 horas. À noite nós temos o nosso culto vespertino, às 19 horas. Na terça nós temos as nossas lives de oração. Quarta-feira, normalmente, os estudos bíblicos. Amanhã nós temos a nossa Live Kids, às 19 horas. É a live das crianças, né, da Escola Bíblica das Crianças. Está muito bonitinha. A irmã Simone Rosa ministrando a aula das crianças. Quero convidar você a mobilizar as crianças aí da sua comunidade para verem essa live. E amanhã também, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa live de missões. Amanhã, com uma presença muito especial, a nossa irmã Luciana Borges estará conosco. Outro aviso, nós temos o nosso almoço de domingo, é o almoço delivery, será entregue na sua casa, você vai poder receber na sua residência as quentinhas, e cada quentinha está R$12. Esse vídeo vai ser publicado provavelmente na quinta-feira de manhã, né? Não sei se vai dar tempo ainda, mas você pode pegar um desses contatos que está embaixo, dá para você pausar o vídeo aí e pegar um desses números que está embaixo e mandar uma mensagem para eles, vendo se dá tempo de você encomendar a sua quentinha ainda. O cardápio é arroz, feijão, farofa, maionese e churrasco. Olha que quentinha deliciosa, né? Nós estamos também em época de missões, estamos desafiando os irmãos a ofertarem para missões o valor mínimo de pelo menos R$10 por mês. Esse projeto começou lá em agosto. Então, se você chegou agora e você quer cumprir esse desafio, o valor total é R$40 por membro. É claro que se você não tiver esse valor, você pode dar menos. Se você quiser dar muito mais para missões, você pode também dar mais. Esse é o nosso alvo, né, que a gente estabeleceu para cada membro, para ver se a gente consegue chegar lá. Então, R$10 por mês
você ajuda em missões e se todos os membros cooperarem, a gente ultrapassa em muito o nosso alvo aí de missões. A respeito dos dízimos e ofertas, você que é membro da nossa igreja ainda está de quarentena, você que é membro da nossa igreja está distante, em um outro estado, outro município, você pode ofertar para missões também, ofertar para a nossa igreja, para os dízimos e ofertas, através da conta corrente, que está aparecendo na sua tela. Você também pode pausar esse vídeo, anotar os dados, para que você possa fazer essa transferência quando você bem entender, tá bom? Você pode também compartilhar o recibo da transferência para a gente, ou para mim, ou para o irmão Maurício. Isso vai nos ajudar ali na organização da nossa agenda ali, na organização financeira da igreja. Esses eram os avisos que eu lembrava de fazer. Eu sei que no dia 18 desse mês a gente tem o Saindo do Saleiro também, que é um projeto evangelístico, missionário da nossa igreja. A gente sai de manhã pelos bairros da nossa igreja, a gente não tem escola bíblica, e a gente sai de manhã para pregar a palavra de Deus. Então eu quero convidar você para participar desse projeto. Eu tenho mais 2 avisos, um dos homens e outro das mulheres. Os homens estão programando o passeio, que vai ser um acampamento, na verdade, no sítio da Casa da Moeda. É um sítio muito bom, com muito conforto, chuveiro quente, cama, não precisa levar colchonete, não precisa levar cama, a gente vai ter um conforto bem maior lá nesse acampamento. E eu quero convidar você para participar. O valor é R$110 e você pode participar desse acampamento procurando o meu Marcelo, o irmão Lício. Procure um desses 2 irmãos, pede o zap deles aí para mim que eu encaminho para você e você pode participar. A festa das mulheres foi adiada um pouquinho, foi adiada para março. Isso pode não parecer, mas é uma coisa boa, porque você que estava atrasada com o pagamento da festa, ou você que ainda não tinha nem se inscrito, você ganhou mais tempo aí para efetuar o pagamento. Você pode se inscrever, você pode colocar em dia aí o seu carnezinho, para que você participe dessa festa maravilhosa, uma festa de gala das mulheres. Só as mulheres vão, não pode levar visitante, somente as mulheres da igreja. Não, as crianças também estão de fora, o filhinho e a filhinha também não vão poder ir, então é só das jovenzinhas para cima. Então é uma festa para vocês curtirem, para vocês não se preocuparem com crianças pequenas, para vocês se animarem e se alegrarem com a comunhão que Deus proporcionou a cada uma de vocês. Então quero convidar vocês a participar dessa festa, vocês mulheres, para vocês não ficarem de fora dessa, tá bom? Agora sim, nossa participação especial. Queria convidar você, se você não conhece, a irmã Isaurides, esposa do saudoso pastor Altamiro Mariano, que foi pastor da nossa igreja também, entre outras igrejas. Pastor Altamiro Mariano praticamente fundou a Igreja Batista de Leandro, ali perto de Mazomba. É uma história linda de trabalho pastoral e missionário, assim como a irmã Isaurides, quantas vezes atravessando o rio para pregar a palavra de Deus. E a irmã Isaurides é uma bênção para a nossa igreja, vai completar agora no próximo dia 12, 87 anos, e eu fui visitá-la com o irmão Amauri nessa última semana, e ela louvou ao Senhor, e eu gravei ela louvando ao Senhor, pedi permissão para que a gente pudesse transmitir isso em um momento propício, e eu queria convidar você para louvar junto com a irmã Isaurides, louvar ao Senhor junto conosco. Vamos lá? Sempre que eu leia a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infindo, ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem
ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu vou repetir. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém, Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor, pela vida da irmã Isaurides, que emociona a gente com vídeos como esse, né, louvando ao Senhor, aí, às portas dos seus 87 anos, e nós exaltamos a Deus pela vida da irmã Isaurides também, porque apesar de estar morando longe atualmente, lá perto da Estrada da Posse, não está podendo vir à igreja por causa da pandemia, por causa da distância, ela está sempre orando por nós. E quando a gente chega lá, a gente sabe que ela ama essa igreja, ela pediu para não tirar a carta dessa igreja, mesmo frequentando talvez em algum momento a igreja do seu filho. Ela disse que quer ir para a glória sendo membro da nossa igreja. Então ela continua sendo membro da nossa igreja, muito amada por nós. Continue também orando pela saúde da irmã Isaurides, para que Deus a abençoe, livre ela de dores, desconfortos, acalme o coraçãozinho dela, porque ela está numa casa nova, e ela gostava muito da casinha dela aqui, mas então acalme o coração dela com relação a isso, que Deus abençoe a todos nós através desse louvor, né? Um louvor tão antigo, eu gosto tanto, escuto desde criança, e a irmã Isaurides cantando emociona bastante a gente, né? Vamos então ao nosso estudo, convidar você a analisar junto comigo Paulo, né? A reta final de um missionário. Nós já vimos as viagens missionárias de Paulo, vamos ver agora mais uma viagem missionária. E a última que ele faz, né, que não é uma viagem missionária, mas é uma viagem preso, né, porque Paulo termina a vida dele preso. Antes disso, a gente vai ver que o trabalho missionário de Paulo gera frutos muito bons, que são vidas convertidas, igrejas sendo fundadas, mas também gera uma preocupação muito grande, principalmente daquelas pessoas que lucram com a religião. Você já ouviu que nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas abrem a igreja como um refúgio econômico, como uma oportunidade econômica? Não abrem uma igreja porque é um propósito de Deus ou porque quer abençoar a vida das outras pessoas, ajudar na caminhada. Abre uma igreja porque quer lucrar. Então a igreja acabou virando um negócio. Mas na verdade isso já é bem antigo, a gente vai ver nesse texto. Pessoas que, vinculadas à religião, a outras religiões, começam a ficar preocupados porque Paulo pregava Jesus. E se você prega Jesus, você prega contra a idolatria, e o que vai fazer aquelas pessoas que lucram com a idolatria? E a gente vai ver ali algumas pessoas preocupadas aí com o ensino de Paulo por causa desse lucro que elas estão perdendo, né? A preocupação de quem lucra, em Atos capítulo 19. Por essa época, houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. A partir desse momento a gente vai ouvir o evangelho, a igreja, né, sendo chamada aí o caminho, né, com C maiúsculo, o caminho de Jesus, né? Começou com Demétrio, guarda esse nome, olha, Demétrio. Ele era ourives. O que é o ourives? O ourives é aquele que faz pequenas esculturas, né? Que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega. Então ele fazia santinhos ali da deusa grega Artemis, e que empregava muitos artífices. Ou seja, era uma empresa que ele tinha, que lucrava muito e empregava bastante gente.
Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Então, há uma preocupação muito grande desse camarada por causa da perda do seu lucro, já que pessoas estão se convertendo e pessoas convertidas não acreditam em santinhos, não adoram, não idolatram os santinhos, e aí ele fica muito preocupado com isso, né? Isso aí vai causar um tumulto muito grande, e no final desse tumulto aí gerado por esse tal de Demétrio, acaba que não dá em nada, porque eles não conseguem provar crime nenhum contra Paulo. Então todo o capítulo 19 do livro de Atos é baseado nessa intriga, nessa dor de cabeça que esse Demétrio, junto com os outros artífices, vão gerar na vida dos discípulos que estão ali pregando a palavra de Deus. E a gente precisa mesmo ficar preocupado. Esse texto é um alerta para todos nós. Primeiro, porque a religião não deve ser um instrumento de tornar ninguém rico. Igreja não serve para deixar ninguém rico, pastor nenhum rico, não deveria servir. E outra preocupação que a gente tem é de que quando a gente prega o verdadeiro evangelho, obviamente que aquilo que é falso vai se incomodar com a nossa presença. Vai se incomodar com a nossa presença. Eu acabei colocando aqui sem querer o vídeo da irmã Isaluides, deixa eu até apagar essa parte aqui para não ficar sem querer clicando, né? Porque está pertinho da onde eu coloco o estudo. Então, sempre que a gente ouve falar sobre a pregação da verdadeira palavra, a gente vai ver também pessoas incomodadas com essa pregação, né? Prosseguindo aí, então, o nosso estudo, minha vida é andar pregando a palavra de Deus. A gente vai ver isso a partir do capítulo 20, Paulo pregando e andando e caminhando. Paulo, a partir do momento que começa a fazer suas viagens missionárias, Paulo não deixa de ser um missionário em momento nenhum da sua vida, e a gente vai ver isso. Enquanto estava lá, ele encorajou os discípulos em todas as cidades onde passou. Em seguida desceu para a Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta para a Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. É muito interessante ver Paulo, que quando a gente conhece ele perseguia os cristãos. Agora Paulo está sendo perseguido por causa do amor que ele tem a Cristo, né? Alguns homens viajaram com ele. Aí a gente tem o nome de alguns companheiros de Paulo que fazem essa viagem com ele. Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, de várias igrejas por onde ele passou, né? Gaio, de Derbe, Timóteo, e Tíquico e Trófimo, só nome bonito, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. Ou seja, Paulo, a partir da primeira viagem missionária dele, Paulo ganha gosto pela coisa e não consegue viver longe aí de estar fazendo a vontade de Deus e pregando a palavra de Deus por onde quer que ele andasse, né? E Paulo tem muito o que falar, né? Tenho muito o que falar. No primeiro dia da semana, essa parte do texto é interessante da vida de Paulo, porque a gente vai ver que Paulo, ele é um pregador da palavra. Onde ele chega, ele quer expor a palavra para as pessoas. Ele não tem outro assunto que fica permeando o coração dele ou que fica distraindo ele. Em todos os momentos ele faz de tudo para que a conversa se direcione à pregação do Evangelho. Então a gente vai ver Paulo falando bastante. E nesse texto, então, Paulo prega pra caramba. Algumas pessoas reclamam quando a mensagem passa de 40 minutos, 50 minutos. A mensagem de domingo agora, da ceia, eu preguei mais de 50 minutos. Mas tem gente que reclama ali das pregações muito longas. Olha como Paulo pregava e olha o que aconteceu, porque Paulo se estendeu um pouquinho mais. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Ou seja, Paulo
aproveitou a oportunidade, já que no outro dia ele estaria viajando. Eu falei, vou aproveitar essa oportunidade para pregar. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Imagina você, né? Se eu prego 3, 4 horas, 5 horas e alguém morre. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram pão e comeram. Depois partiu Paulo sendo usado por Deus aí em uma ressurreição, né? O jovem cai, o jovem morre e Paulo ressuscita ele ali. E depois eles participam da ceia, né? Tem gente que até fala, até hoje, né? Vai se pregar muito, só vai parar se alguém morrer. Graças a Deus isso nunca foi um problema para mim, porque não costumo me alongar muito. Eu acho que eu nunca fiz uma pregação que tenha passado de 1 hora. Mas Paulo aí estava bem animado para pregar a palavra de Deus, e acontece aí esse incidente remediado pelo milagre de Deus, né? Prosseguindo então em nosso estudo. Cadê? Aqui. E aí Paulo vai se despedir desse povo. Paulo já sabe que essa pode ser a última vez que ele vai ver essa galera. Então Paulo é bem sincero a eles, e a gente vai ver essa despedida emocionante de Paulo aí para esses irmãos. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali. Na verdade, ele sabia mais ou menos o que esperava ele ali. Ele sabia que em Jerusalém era o lugar onde ele estava sendo mais caçado. Então ele sabia que existia uma possibilidade muito grande dele ser preso e até morto. Então ele diz, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Então ele já tem uma noção do que vai acontecer. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Então Paulo se despede ali dos irmãos em Cristo, avisando que ele vai para Jerusalém, mas que não se importa se morrer ou se for preso, porque a vida dele só é preciosa se ele cumprir a vocação em Cristo Jesus. Você, qual é a sua vocação? Qual é a vocação que Cristo lhe deu? Se você não cumprir essa vocação, você não vai se sentir valioso para Jesus, você não vai sentir a sua vida como preciosa. Se você só sente isso quando você sente que está no centro da vontade de Deus. E é isso que Paulo está falando. E aí ele usa uma frase bem marcante, que ele diz que não verão ele outra vez. Isso, claro, que vai gerar uma comoção, né? Para este povo é um adeus. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio, e Paulo se despede desse povo. A gente não vai ver mais Paulo indo para essa parte ali da Ásia, a gente não vai ver isso acontecendo novamente. A gente vai ver Paulo passando em algumas regiões ali, mas não em uma visita, em uma viagem missionária. Paulo vai fazer esse trajeto já estando preso. E ele identifica o seu fim como próximo. Paulo percebe que o fim dele está próximo, quando ele diz em Atos 21, capítulo 10, muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro. Deixa eu adicionar aqui. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse, por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Que declaração, né? O amor de Paulo por Cristo era tão grande que ele estava pronto a ser preso e até a morrer por Cristo.
Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Eu costumo dizer com muita frequência de que os verdadeiros cristãos, eles estão dispostos a morrerem por Cristo. E os falsos cristãos, eles não estão dispostos nem a viverem por Cristo. Olha que diferença. O verdadeiro morre por amor a Cristo. O falso nem sequer consegue viver por Cristo. Não consegue nem viver em amor a Cristo. Então, Paulo nos dá um grande exemplo de amor a Cristo. Ele está disposto a morrer, a ser preso. Ele sabe que a vontade de Deus é essa, porque durante todo o trajeto em que ele, estando preso, ele continua pregando a palavra de Deus. Paulo não consegue, pelo menos não no relato bíblico, em vida, ir até Roma, e agora, sendo preso, ele vai chegar até Roma. Então, a prisão acaba surtindo um efeito positivo aí na propagação e na divulgação do Evangelho de Cristo. Prosseguindo, então, Paulo identifica o seu fim através dessa profecia aí desse profeta chamado Ágabo. Então, acontece um novo tumulto e Paulo é preso. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regime romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço, ou seja, os judeus revoltados com a mensagem de Paulo, Paulo trazia uma nova visão e os judeus não queriam essa nova visão, que era Cristo como Messias. Então eles prendem Paulo e agora eles vão acusar Paulo, levam Paulo para o governador para tentar criar ali uma quizumba e um motivo para que Paulo fique preso. Achando eles que Paulo preso, o problema deles teriam acabado, mas a gente vê que não acaba, porque Paulo vai continuar pregando a palavra e agora em escalões até mais altos, né? Prosseguindo então, cidadão romano, o comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Ou seja, lá vai Paulo ser açoitado de novo, só que dessa vez não, né? Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Lembrando que Paulo era cidadão romano, né, de nascimento, herdado ali dos seus pais. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era um cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinham mandado amarrá-lo. Era crime amarrar, torturar ou prender um cidadão romano sem um devido julgamento. É claro que Roma mandava em todo mundo, então um cidadão romano tinha alguns privilégios. Se Paulo fosse apenas judeu, se Paulo fosse apenas descendente de Abraão, não tivesse esse vínculo romano, com certeza ele teria sido açoitado mais uma vez. Mas agora Paulo usa de sua cidadania romana para que não seja açoitado e para que tenha ali acesso aos escalões mais altos ali do governo, tanto que ele agora vai falar com o governador. Na presença do governador, o nome do governador é Félix, a gente vai ver Paulo interagindo ali com o governador. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos,
E, portanto, apresento-lhe a minha defesa, e de bom grado o Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém, não mais do que 12 dias atrás, para adorar no templo. Paulo vai desenvolver durante todo esse capítulo um argumento ali se defendendo, contando da sua conversão, falando do amor de Cristo para o governador, para o governador da província. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Paulo vai se defender diante de Félix, mas isso não impede que Félix o mantenha preso. O mantenha preso por algum tempo. Tanto que você vai ver que Paulo fica 2 anos preso ali sob o controle de Félix. A gente vai ver por quê, né? 2 anos. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estavam por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Ou seja, manda prender Paulo de novo e diz: quando eu quiser, eu te chamo de novo. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim, se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Ou seja, sai o Félix e entra o Festo, outro governador da província da Judéia, né? E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Então Félix manteve Paulo na prisão por 2 anos para agradar os judeus, na esperança de ganhar um dinheirinho ali, de que Paulo oferecesse um dinheiro, mas isso não acontece. Então a gente aparece aí um novo governador, Félix é substituído, Festo entra aí no cenário, né? 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Olha só a que ponto chega o extremismo religioso. Os líderes da sinagoga, você não está ouvindo falar que são líderes de uma milícia ou de um grupo de bandidos, embora pareçam, né, tudo farinha do mesmo saco. Você está vendo líderes religiosos reclamando com Festo e dizendo: olha, Félix enrolou a gente 2 anos aí e Paulo está preso ainda, transfere ele para Jerusalém, tem que ficar preso aqui em Jerusalém. Mas no coração deles, eles queriam no meio do caminho arrumar uma emboscada e matar Paulo. Ou seja, quem está planejando essa emboscada para matar Paulo são líderes religiosos. Irmãos, e isso não é coisa de muito antigamente não, tá? A gente já escutou muitas histórias de líderes religiosos, de vários segmentos religiosos, inclusive dos evangélicos, armando ciladas parecidas ou fazendo planos parecidos. Isso é muito triste de se ver, né? Como a religiosidade, o extremismo religioso ocupa o lugar de Cristo no coração. Se tivesse Jesus ali no coração deles, certamente eles não teriam se comportado dessa maneira, né? Então, a ideia deles era, na verdade, convencer Festo, um governador novo, de que ele poderia, de alguma maneira, entregar Paulo praticamente na mão deles, para que Paulo fosse morto. É claro que Paulo estava ligado nisso, Paulo sabia o que esperava ele, então, quando Festo se reúne com Paulo, Paulo usa o seu último argumento, e um poderoso argumento, para não ser levado para Jerusalém. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente,
ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. Pronto, esse é o argumento de Paulo para que Festo seja impedido de entregar ele aos judeus, porque ele é um cidadão romano e está apelando para César, e cidadão romano que apela para César precisa ir até César. César é o rei de todo o Império Romano, né? Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. E aí Paulo tem o seu passaporte carimbado para Roma, já que ele vai ter que chegar até Roma para ter uma audiência com César. Só quero lembrar vocês que, imagine você, César, lá, governando todo o Império Romano, várias províncias, vários países sendo governados pelo Império Romano, e de repente chega um preso da Judéia que estava causando tumulto lá em Jerusalém. Imagina você o interesse de César de receber esse prisioneiro, né? Tanto é que esse encontro, pelo menos ao que acredita a tradição e a Bíblia também não nos fala nada, não acontece. Paulo não chega a ser julgado por César ou ouvido por César. Paulo chega em Roma e a gente vai ver, Paulo fica alguns anos ali em Roma, numa prisão domiciliar, pregando, escrevendo suas cartas, recebendo visitas, pregando a palavra, e esse encontro não acontece. Mas como ele apelou para César, ele precisa ir lá, e no dia que César quisesse gastar um tempo ali com Paulo, César o chamaria, mas a fila de compromissos de César provavelmente estava muito grande, porque isso não acontece. Mas agora que ele apelou para César, ele subiu a escada aí da hierarquia, e agora Festo não pode nem julgá-lo. Se ele apelou para César, é julgamento de César, então vamos preparar a viagem para que Paulo vá se encontrar com César. Esse era o pensamento, né? E aí, antes disso acontecer, eles recebem a visita do rei Agripa. O rei Agripa era rei de toda a Judéia, ou seja, várias províncias deviam satisfação ao rei Agripa, e é claro que o rei Agripa devia satisfação a César. Essa era a hierarquia, né? Ele foi rei da Judéia entre 41 até 44 depois de Cristo. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele, em Atos 25, 13 a 14. Então Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: amanhã poderá ouvi-lo. Então Paulo vai ter a oportunidade não somente de conversar com 2 governadores, mas agora ele vai ter acesso ao rei Agripa, né? E Paulo não perde nenhuma chance. Ele vai começar com o rei Agripa. Se vocês forem ver o texto de Atos capítulo 26, Paulo vai pregar para o rei Agripa, Paulo vai falar de Jesus, tanto que o texto que a gente vai ler aí é o rei Agripa percebendo que Paulo estava tentando converter ele, né? Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Paulo está dizendo assim, eu não sei se vai ser por muito tempo ou por pouco tempo que eu vou precisar falar, mas eu oro a Deus para que um dia vocês sejam igual eu, se convertam, exceto pelas correntes, porque Paulo estava preso, né? Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordavam. Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ou seja, na opinião de Agripa, ele deveria até ser liberto, mas como ele apelou para César, agora ele precisava chegar até César, não havia outra opção. Então vamos lá, a viagem de Paulo, a última viagem que Paulo vai fazer. Essa viagem ele está preso e ele está indo para Roma. Todos os caminhos levam a Roma agora na vida de Paulo. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Claro que eles não foram diretos, né? Vão acontecer alguns incidentes aí nessa navegação. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas, estava muita tempestade nessa viagem, perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono
e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Paulo, experiente nas suas viagens missionárias, navegando, muito provavelmente ele sabia que essa não era uma boa época de navegação. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haveremos grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo, ou seja, não ouviram Paulo sobre o perigo que estava por vir diante das tempestades daquela época do ano, né? E aí é claro que esse barco vai afundar, né? Você que não sabia, Paulo se torna náufrago também, junto com todos desse navio. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, que era o último lugar que eles pararam. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Eu acho esse texto bem legal, né? Porque ele vai mostrar nesse texto aqui que Paulo recebe ali de Deus a informação de que ele vai ser protegido nessa viagem, e Deus ainda fala: eu ainda vou proteger todo mundo que está contigo, porque para mim é interessante que você vá até Roma, eu preciso que você chegue até lá, tenho propósitos para você lá, e por isso eu não vou matar ninguém nesse barco. O barco vai afundar, mas todo mundo vai ficar vivo, né? E isso acontece. O barco afunda, mas eles conseguem chegar em terra. Uma vez salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor da fogueira mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Ou seja, Paulo, além de náufrago, Paulo é um sobrevivente de uma picada de uma cobra, né? De uma mordida de uma cobra. Apesar da cobra ser venenosa, não faz efeito nenhum ali em Paulo. Deus protege Paulo realmente. Prosseguindo, ele está preso, mas ele não está impedindo. Perto da praia, havia ali ainda na ilha de Malta, perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha, ou seja, o governador dessa ilha. Paulo, apesar de estar preso, Paulo vai fazer a obra de Deus, né? Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Olha que interessante. Paulo, o preso desse navio, acaba se tornando aquele que vai abençoar o navio e vai receber aí muitas ofertas das pessoas para que a viagem continue. E aí, finalmente, eles chegam em Roma, 3 meses depois do naufrágio, ou seja, eles tinham saído, eles tinham naufragado e ficaram 3 meses ali na ilha de Malta. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura de deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma.
Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado, ou seja, Paulo vai viver os últimos dias de sua vida em uma prisão domiciliar em Roma. Deus faz tudo certinho, né? Estava preso, mas estava em casa, ele não podia sair, mas recebia as visitas, pregava a palavra, escrevia suas cartas, as cartas que hoje nós temos em nossa Bíblia, algumas delas foram escritas nessa prisão de Paulo em Roma, e tinha ali acesso às pessoas que ele queria ter nessa prisão domiciliar, né? E ele prega, obviamente, em Roma durante 2 anos seguintes. Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Ou seja, Paulo conseguia pregar por 2 anos em Roma sem nenhuma restrição, sem nenhuma perturbação. Todo mundo ouvia a palavra de Deus, só teria que ir à casa de Paulo. Paulo não podia sair, era uma prisão domiciliar, mas todos ali ouviam a palavra nessa prisão domiciliar no finalzinho da vida de Paulo. A gente não tem informações bíblicas sobre a morte de Paulo. A Bíblia não nos fala. O livro de Atos se encerra no capítulo 28, e a gente vai ver um pedacinho desse encerramento ainda, mas é assim que se encerra, Paulo preso, pregando a palavra. Se a gente tivesse uma continuação ali do livro de Atos, um capítulo 29 de Atos, ele seria provavelmente o martírio de Paulo. Mas como essa carta é interrompida, a pessoa que está escrevendo essa carta provavelmente para de escrever porque foi morto, perseguido de alguma maneira, e a gente vai deduzir como é que foi essa morte de Paulo baseado nos fatos históricos dessa mesma época. O que aconteceu ali nessa época que provavelmente fez com que Paulo morresse, e também baseado em algumas outros índices históricos, né? Então Paulo prega em Roma sem problema nenhum. A tradição diz que Paulo foi decapitado em Roma por Nero. Eu vou contar essa historinha para vocês de Nero. E provavelmente meados dos anos 60 depois de Cristo, Paulo ali provavelmente com seus 70, 80 anos, Paulo vai ser morto, decapitado em meados do século 60 a.C. O que acontece de especial nessa época, para a gente deduzir que Paulo foi morto nessa época? Nero assume. E vocês devem lembrar que, historicamente falando, a gente sabe que Nero, na sua loucura, dentre muitas coisas, Nero bota fogo em Roma. Na parte mais pobre de Roma, Nero bota fogo, mata um monte de gente, destrói uma boa parte da cidade. E quando ele é acusado de ter feito essa loucura, ele coloca a culpa nos cristãos. Ele fala, precisa arrumar um grupo aqui em Roma que faria uma loucura dessa. Aí acha que os cristãos fariam, então ele coloca a culpa de botar fogo em Roma nos cristãos. E aí, baseado nessa acusação, começa-se uma perseguição contra os cristãos. A primeira grande perseguição contra os cristãos é promovida por Roma. Então Roma, a partir de agora, vai perseguir, matar, torturar os cristãos, e nessa leva a gente acredita que Paulo foi morto. Para a gente não encerrar com essa informação apenas da morte de Paulo, para você não ficar triste em se despedir de Paulo, eu vou deixar com você um dos últimos textos que Paulo escreveu. E ele vai dizer, em uma dessas despedidas de Paulo, a Timóteo, que era uma pessoa muito íntima, um filho na fé de Paulo, ele vai dizer: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Paulo vai dizer então nesse texto: lutei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, ou seja, permaneci fiel. E agora eu tenho a convicção de que me será entregue uma coroa de justiça pelo próprio Senhor, não só para ele está dizendo,
mas para todos aqueles que aguardam a expectativa da vinda, da volta de nosso Senhor Jesus. Então, no final da vida, Paulo exalta a Deus, ele não está triste, não está preocupado com a sua morte, muito pelo contrário. Em outro texto ele vai dizer que para ele o viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele está ali satisfeito com a obra que Deus já fez na vida dele e sabendo que agora o que lhe esperava era uma recompensa final. Que grande exemplo para nós, né? A gente seguir a Deus com convicção, cumprir o nosso propósito diante de Deus e entregar para Deus aí a nossa vida como uma oferta viva, santa e agradável a Ele. E isso sim é um culto racional, é uma vida entregue, disposta a viver para Jesus. Que a vida de Paulo possa servir de inspiração para você e para mim. Que a vida de Paulo nos inspire a continuar, a caminhar, a pregar a palavra por onde quer que a gente ande. Paulo pregava no caminho, nas praças, no templo. Paulo pregava preso, Paulo pregava em casa, Paulo pregava na rua. Então, onde quer que Paulo estivesse, Paulo estava falando o amor de Cristo. Ele vive isso e quando ele morre com a sensação de missão cumprida. Você já sabe qual é a sua missão, você já sabe qual é o propósito que Deus tem para você. E aí, você quer viver a sua vida cumprindo esse propósito e no final falar, eu consegui, eu cumpri o meu propósito? Ou você quer seguir aí nessa caminhada e chegar no final da vida e achar que não cumpriu propósito nenhum? Que Deus te abençoe para que você possa aí usar Paulo como uma referência, como uma inspiração para viver conforme a vontade dele. Muito obrigado aí você que está vendo esse vídeo, que chegou até o final. Comenta aí nos nossos comentários o que você achou do estudo, curte o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui também, porque a gente vai ter a oportunidade de ver o seu comentário e responder o seu comentário assim que possível, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. No próximo, inclusive, a gente vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Quem é, para onde veio, para onde vai, para que serve, o que ele não é, o que ele não faz, porque a gente tem muita gente que não conhece o Espírito Santo e a gente vai estudar sobre isso a partir da próxima semana. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.